Olá! Bem-vindo a mais um podcast da UQF. Eu sou a Larissa, estrategista digital. E eu, Shirley, diretora de arte. Hoje nós vamos falar sobre posts virais. Quer saber mais? Continue assistindo. Então, posts virais são posts que se espalham muito rápido e têm um grande número de interações num curto período de tempo. Eles são chamados de posts virais porque eles se espalham que nem um vírus, sabe? Ah, muito bem. Onde podemos encontrar estes posts? Esses posts, eles sempre estão em redes sociais. Por exemplo, no Instagram, a gente consegue encontrar esses posts naquela lupinha que chama explorar, ou nós podemos buscar ele por hashtags. Também temos a opção de encontrar esses posts via influenciadores. Então, aqueles influenciadores que são no seu nicho sempre vão acabar publicando alguma coisa que tenha um pico ali de engajamento, e esse é um grande post que pode ser viral. Além disso, você pode buscar posts dentro do seu nicho e ver quais são os posts que estão recebendo mais curtidas e comentários, ou utilizar plataformas que elencam os posts que têm mais comentários, curtidas, um engajamento maior, sabe? Lari, me conte quais são essas plataformas. Bom, essas plataformas, elas são guardadas as 7 chaves, porque qualquer pessoa pode descobrir quais são os posts virais do momento por essas plataformas. E é por isso que nós criamos um post especial citando todas essas plataformas dentro do nosso Instagram. Então, se você quer conferir essas plataformas, acesse o nosso post. A Shirley já sabe qual que é, porque foi ela que fez o design do post, né, gente? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muito bem, Lari. E o que viraliza no Instagram? Bom, eu posso te elencar 5 principais tipos de conteúdo que fazem um post viralizar. Conteúdo número 1, conteúdos engraçados. Quem não gosta de assistir um vídeo, dar risada e compartilhar com um amigo? Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo, sabe? Conteúdo número 2, inspiracional. Aquele conteúdo que você se identifica e que você quer guardar pra si ou às vezes compartilhar num story. Entendo. São maravilhosos para começar o dia com aquele alto astral. Isso, mas eu não tô falando de indireta. Tá bom. O terceiro são os conteúdos educacionais, onde você ensina alguma coisa para aquela pessoa. Pode ser desde uma lição de vida até mesmo alguma coisa relacionada ao seu negócio. O quarto conteúdo são conteúdos que são visualmente atraentes. Esses conteúdos são, como a gente chama, aesthetics, né? E eles geralmente têm ali muita curtida. A própria conta do Instagram tem o hábito de publicar conteúdos que são esteticamente agradáveis. Isso é muito interessante. Sim, eu os conheço e são referências, inclusive, para design. Maravilhosos. E o último tipo de conteúdo, que é o nosso quinto conteúdo que pode viralizar no Instagram, são os conteúdos polêmicos. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Não gosto, eu amo. Não gosto, eu amo, sabe? Com certeza. Inclusive, existem perfis que crescem só dessa forma. Verdade. Lari, como criar um post viral no Instagram? Bom, para você criar um post viral, o primeiro de tudo é você conhecer bem o seu público. Lembrando lá atrás que o post viral é um post que tem muito engajamento, muita curtida, em pouco tempo, você precisa saber quem te segue e criar um conteúdo bem adequado, alinhado com esse público, para que eles realmente tenham esse engajamento ali com o seu post. Além disso, é muito importante que você seja autêntico. Então, tentar não copiar os outros ou tentar viralizar sendo alguém que você não é. Mantenha sempre seus princípios, não negocie o inegociável
e traga seus posts dentro do conteúdo que você já cria na plataforma. Utilizar hashtags também é uma forma muito interessante de viralizar dentro da plataforma, porque você pode utilizar hashtags que estão em alta, hashtags que são procuradas com frequência, ou até mesmo hashtags que são novidades ali de algum conteúdo que já está começando a viralizar. Por exemplo, a hashtag TBT, ela sempre tem uma grande busca e posts virais podem aparecer nessa hashtag. Para fechar, um post viral, ele precisa ter um CTA, que é um Call to Action, ou no português, uma chamada para ação. Então, convide seus seguidores a curtir ou comentar o seu post ou enviar para os seus amigos. Não esqueça que o seu cliente, ele é o Homer Simpson. É mesmo, é? Ele não consegue fazer duas ações ao mesmo tempo. Então, quando você for criar o seu CTA, escolha curtir, ou comentar, ou compartilhar, ou salvar. Nunca utilize os 4 ao mesmo tempo ou mais de um, ok? Além do CTA, os posts também precisam ser visualmente atraentes. E nesse ponto, o design é um grande aliado no engajamento dos posts. Conta pra gente, Xi, quais são as dicas que você pode oferecer para as pessoas que querem melhorar o design de um post para que ele se torne viral? Sim, o design é um ótimo aliado para a conversão, para o engajamento de um post. E eu vou deixar aqui algumas dicas preciosas para você aplicar no seu design quando preparar um post no Instagram. A primeira dica é o cuidado com o contraste das informações. Os textos, as informações, elas precisam ter evidência, contrastar com o fundo, não utilizar cores aproximadas para que a informação seja percebida num primeiro olhar. Bom, então eu imagino que tom sobre tom não tem nada a ver com post viral, é isso mesmo? Funciona muito bem para moda, mas para comunicação se torna um ruído. Olha só que dica importante. A segunda dica é a legibilidade. As fontes que você vai escolher para o seu post precisam ser fontes que facilitem a leitura, que tenha uma legibilidade boa, que possa ajudar na compreensão da informação que você quer dar. Certo. Sobre fontes, eu admito que eu não sou especialista. Qual seria a dica para conseguir combinar as fontes de uma forma harmônica? Vamos lá, as informações mais importantes, utilizamos as fontes mais retas, as mais simples. Família Bauhaus, aquelas sem serifas, são as melhores fontes. Para subtítulos, a gente pode utilizar fontes mais leves, mais sutis. É aquele recadinho pessoal que você quer alcançar, encher o coração da pessoa, ou a área emocional da pessoa, são as fontes manuscritas, elas são perfeitas para isso. É como um sussurro no ouvido. Agora, me tira uma dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente por aí também. O que é uma serifa? Serifa é o desenho do acabamento da fonte, normalmente a base dela. Então, quando ela termina o desenho da fonte, ela tem normalmente uma cauda e se chama serifa. Nossa, perfeito, é uma informação que eu não sabia e agora eu entendi porque tem fonte com serifa e sem serifa. Fonte sem serifas. A escola Bauhaus trouxe essa notoriedade das fontes mais retas, porque elas comunicam de forma mais precisa e rápida a informação que você quer transmitir. A terceira dica é o tamanho das informações, o tamanho das fontes. A gente tem que respeitar a hierarquia das informações. A informação principal, ela tem que ser maior que as demais.
E respeitando essa hierarquia, a gente vai reduzindo o tamanho das fontes para que a gente não tenha um post muito poluído. Olha que interessante. Então, nada de usar o mesmo tamanho só trocando a fonte. Também tem a diferença de tamanhos, é isso? Isso, exatamente. A gente vai tornar o post mais leve, mais objetivo e com certeza mais elegante. A quinta dica que eu deixo é você escolher bem a quantidade de elementos visuais. Se você coloca muitos elementos que chamarão a atenção, a informação se perde, a mente da pessoa demora muito a assimilar qual é realmente o recadinho que você quer dar naquele post. Então, o menos é sempre o principal, o menos é mais, o menos comunica de forma objetiva. Então, ter o cuidado de não exagerar, tanto na quantidade de informações como de elementos visuais. Se você utilizar um background um pouco mais rebuscado, imagina que uma sobreposição de uma foto vai poluir o seu post. Então, ou utilizamos um background mais rebuscado ou uma imagem, para a gente ter um equilíbrio de elementos visuais no seu post. Agora, uma dúvida. Um post totalmente clean, por exemplo, com uma cor sólida de fundo e só o texto na frente, é legal? Não é legal? Coloca elemento, não coloca? Quando que a gente entende que é necessário um elemento e quando que a gente entende que tá demais? O que devemos levar em consideração na escolha da quantidade de elementos é quando esses elementos, eles não só ornam, como também eles complementam a comunicação. Então, se aquele elemento visual ele vai completar, vai auxiliar na comunicação, ele é essencial, então ele tem que entrar. Se ele apenas é decorativo, então a gente tem que pensar se realmente vale a pena, se esteticamente aquilo vai ficar equilibrado. Perfeito, uma excelente dica para realmente a gente entender quando um post tá com elementos demais. Às vezes eu vejo alguns posts e eu fico confusa o que eles querem me passar, porque até eu chegar no momento do texto eu já perdi o interesse. Acaba ficando muito confuso, uma quantidade enorme de informações é um ruído para a comunicação. Então, a gente tem que lembrar que o olhar na timeline, quando você vai observando os posts, é rápido. Então, se você não prender a atenção, a pessoa passa porque é poluído demais, é muita informação para assimilar e vai ficar para depois e o post viral não vai acontecer. Totalmente de acordo. E agora me conta sobre paleta de cores. Você falou de contraste. O que seria uma boa cor para colocar ali dentro do seu post? Tem que ser da marca? Não tem que ser da marca? Tem que usar o círculo cromático? Tem que ser oposta? Eu não sei falar muito bem os tipos de combinação de cores que existem. Eu sei que tem ali o círculo cromático e tem cores análogas, que são cores que podem estar juntas ou não. Como que é essa parte de cores para os posts virais? Isso mesmo, Ari. A gente tem que tomar um cuidado enorme com as cores, porque as cores, elas também comunicam. E elas podem despertar sensações para a pessoa que vê. Então a gente leva em conta a teoria das cores, a psicologia das cores, porque elas podem causar uma sensação que não aquela que você deseja com o seu post viral. A utilização da cor da marca, se ela está coerente com o segmento, se o logotipo ele foi criado levando em conta esses conceitos, perfeito. Porém, como muitas vezes a gente encontra algumas marcas um pouco fora desse contexto da psicologia das cores, a gente tem que tomar muito cuidado. Então a marca, o que a gente solicita? Que a marca seja anexada ao post com cores neutras,
ou preto ou branco. E aí você pode trabalhar de forma livre as cores no seu post, dependendo da sensação que você quer dar. Então, por exemplo, cores quentes, o vermelho, ele inspira ação. Porém, também, dependendo da informação, um estado de alerta. Então tem que tomar muito cuidado com a escolha da cor no seu post. As cores mais tranquilas, elas normalmente são mais frias. Então são cores como o azul, o verde, o amarelo, que inspira comunicação, alegria. Então todas as cores, elas transmitem sensações e elas precisam ter coerência com a informação do texto do post. Legal, então não tem uma cor exatamente para um post viral. Por exemplo, o vermelho chama atenção, todo post viral tem que ser vermelho. Não, depende muito do conteúdo que você quer viralizar. Se é um conteúdo para alertar, o vermelho e o amarelo caem muito bem, porque você está comunicando um alerta que vai despertar uma ação. Certo. Se você quer transferir segurança, confiabilidade, você vai utilizar cores mais sóbrias, cores mais frias. Se você quer transmitir espiritualidade, normalmente são cores mais puxadas para o violeta, para o lilás. Então, todas as cores, elas têm um despertar de sensações. Então a gente tem que realmente tomar cuidado. Sim, o círculo cromático, ele pode nos revelar cores que são complementares. Então, se você vai utilizar mais de uma cor num post, tomar esse cuidado de sempre utilizar cores complementares, porque elas vão ornar, elas não vão causar aquele conflito, aquela sensação desagradável ao olhar um post, como por exemplo as cores vermelho e azul, vermelho e verde são cores conflitantes. Se você utiliza o verde e o vermelho, você vai ter uma sensação, um incômodo tão grande que pode gerar um impedimento de você ler o post. Então, a escolha da cor é essencial também para que você consiga viralizar um post. Nossa, que dica importante e incrível. Nem parece que tem realmente uma ciência por trás disso, mas tudo é calculado, né? Sim. Tudo é calculado, tudo é bem pensado, a escolha da fonte, das cores, os elementos visuais, para que você tenha uma comunicação perfeita, rápida, objetiva e assim conseguir viralizar um post. Olha só, realmente eu não imaginei que as cores fizessem tanta diferença. Claro que eu acho muito mais bonito posts harmônicos, mas eu, como não especialista, não tenho como dizer o que me agrada. E agora tudo faz muito mais sentido. Nem sempre aquilo que nos agrada, nem sempre aquilo que é o nosso gosto é o mais funcional, o mais adequado para aquele post que você vai viralizar. Olha, tá aí um bom insight pra gente pensar que nem sempre as cores que a gente tá querendo usar são as que comunicam a mensagem correta para um post viral, né? Conta pra mim, quais são os pontos principais que um post viral tem? Bom, um post viral, ele tem alguns pontos que, olhando todos os posts que já viralizaram, tem em comum. Vou citar alguns deles e agora que você falou de cores, faz muito mais sentido isso que eu vou falar. Bom, o conteúdo, ele precisa ter qualidade. E isso já vem ali dessa parte de arte que você comentou, de ter boa resolução, de estar alinhado. E também ele precisa gerar um sentimento, porque um post que é meio morno, não te ensina, não te faz rir, não te irrita,
ele vai ser um post que vai passar batido. E agora que você me disse que as cores, elas realmente trazem emoção, eu consigo entender o quão é importante eu escolher as cores certas pro meu post. Perfeito, Lari. Você realmente compreendeu sobre a importância da psicologia das cores. Eu fico muito feliz porque eu vou aplicar isso até na minha vida. Bom, a relevância também é muito importante. Então, por exemplo, tem alguns assuntos que são do momento e eles vão acabar sendo mais compartilhados. Tem alguns assuntos que passaram o time e aí não adianta tentar forçar, né? Sim, sem dúvida. Aquilo que já caiu no esquecimento, ninguém vai ler. Exato. O apelo da ação também, quando você está mais disposto a compartilhar alguma coisa, acaba gerando esse sentimento e ser fácil de compartilhar. Não adianta colocar ali, vamos usar um método arcaico aqui, mas brincadeira. Mas mandar um post viral por e-mail que ninguém vai sair compartilhando por aí. E-mail tem outra funcionalidade. Um post viral tem que ser em rede social, né? Sem dúvida, Lari, com certeza. Bom, voltando à relevância, ele tem que ter o timing certo. É aquilo que você disse, não adianta tentar forçar um post com conteúdo antigo que não vai funcionar. Eu acredito que essa questão do timing é muito importante, porque, por exemplo, algumas situações se repetem. E o que causa indignação no determinado momento vai continuar causando se for algo recente. Então, vale às vezes a pena você falar sobre o conteúdo atual, mas relembrando que isso já se repetiu no passado. Talvez isso traga até uma emoção a mais, uma indignação a mais, uma atitude a mais. Porque as pessoas pensam, puxa, esta situação se repetiu. Então temos que fazer alguma coisa. Sim, inclusive essa é uma excelente dica para quem busca fazer com que seus posts viralizem. Então, se você encontrou alguma situação que no passado viralizou e ela está se repetindo, há uma grande chance de você conseguir viralizar falando dessa situação. E sobre tendências, Lari, fale pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, é sempre importante você seguir pessoas que não são do seu nicho. Muitas vezes, a ideia de um post viral vem de um post viral que está em outro nicho, porém ele é tendência. Quando a gente segue a tendência, a gente tende a ter mais resultado. Sim, significa que é o assunto do momento e que foi observado por muitas pessoas. Ótima dica, Lari. Exatamente. Bom, Shirley, nossa, eu quero agradecer muito por você ter participado hoje aqui comigo. Conseguimos falar o que são posts virais, como encontramos, o que eles comem, onde moram, onde vivem. Brincadeira. Bom, como criar posts e todo o seu know-how em relação a marketing, com certeza agregou muito pra gente entender o porquê um post viraliza e poder replicar os posts para eles também serem virais. Muito obrigada por ter participado comigo. Também aprendi bastante, Lari, pode contar comigo quando precisar. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido a criar posts virais comigo e com a Shirley. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Se você estiver ouvindo numa plataforma de podcast, não esqueça de seguir e dar o joinha, um coraçãozinho aí pra gente, ok? No mês que vem teremos um novo tema para vocês. Até a próxima. Tchau!